Boa noite a todos. Meu nome é Juliano. A gente está começando agora a terceira edição do ciclo Liberdade e Sociedade do EPL. E a ideia desse projeto é que a gente consiga levar um pouco do conhecimento sobre a liberdade para lugares que não têm acesso a palestras, ou mesmo a gente tem palestras, mas como elas são raras no Brasil, para que todo mundo tenha como aprofundar o conhecimento, complementando aí a leitura de livros, artigos e vídeos. Hoje a gente vai falar sobre educação. Educação, talvez, junto com saúde, seja o tema que todo mundo tem muito interesse e também que todo mundo tem uma opinião, às vezes até muito feroz. E, geralmente, como saúde é uma questão com uma visão um pouco mais técnica, as pessoas, às vezes, têm uma visão geral, mas não têm uma visão sobre como deveria funcionar exatamente os hospitais, as clínicas e tudo mais. Mas na educação as pessoas costumam ter isso. Então, a ideia nossa é trazer um especialista no assunto de educação, com ponto de vista pró-liberdade, para tratar sobre isso. E quem vai tratar hoje é o Felipe Seletti. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Ele é mestre em Educação, Arte, História e Cultura também pelo Mackenzie. E ele leciona disciplinas para os grupos de Pedagogia e Administração da Faculdade de Sumaré. E, além disso, ele é tutor no Instituto de Formações de Líderes de São Paulo e também colabora com artigos para o Mises e para outros institutos libertários. Então, vou deixar ele falar, que ele que entende do assunto. Bom, boa noite aos ouvintes. Agradeço a todos que honram com a presença nessa palestra. E eu gostaria de agradecer também ao Estudantes pela Liberdade, em especial ao Juliano Torres e ao Guilherme Besnerra, né, pelo convite e por propiciar esse encontro. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse ciclo de liberdade e sociedade. E o tema de hoje é educação, uma questão política e individual. Em primeiro lugar, quando debatemos a educação, a nossa discussão se dá geralmente ao redor da temática política. É por isso que a educação é uma questão política. Debatemos o universo político, geralmente sobre temas como educação, a saúde, que está em foco por conta da proposta do governo de trazer médicos de Cuba, os transportes, que foi o foco das recentes manifestações, e a segurança. Então, quer queiramos, quer não, é preciso pensar a educação dentro do debate político. Por outro lado, a educação é uma questão individual. Ela diz respeito a nós mesmos. Ela é a fundação sobre a qual construímos a nossa existência. Devemos muito à educação que recebemos. O problema inicial de pensar a educação a partir dessa perspectiva é que devemos muito à educação que recebemos. Mas quando falamos da nossa educação, nos referimos a algo muito maior do que a educação que recebemos na escola. Isso ocorre porque é preciso definir o que é educação, né? Esse é o primeiro ponto nosso. O que é educação? Então, Murray Rothbard, no livro Educação Livre e Obrigatória, ele escreveu que é um absurdo limitar o termo educação apenas à formação escolar de um indivíduo. Significa que precisamos separar o que é educação do que é escolarização. Escolarização é educação formal recebida na escola. É óbvio que o que aprendemos na escola é apenas parte de tudo o que aprendemos. A gente aprende sempre, ou seja, aprendemos a todo instante e durante toda a nossa vida. Não aprendemos apenas de maneira formal, né? A gente aprende também de maneira não formal e até informalmente. Cada diálogo que a gente tem com as outras pessoas é uma nova abertura de possibilidades, uma nova abertura de possibilidades de ver o mundo, né? Cada rua nova que a gente entra, quando a gente erra um caminho, isso também nos traz novos conhecimentos, né? E a partir disso, os mais apressados, eles poderiam perguntar: bom, se a educação é algo que ocorre a todo instante e com todo mundo, né, qual é a finalidade de uma educação formal, curricular e obrigatória? Essa é a primeira pergunta geral, né? E essa primeira pergunta, né, para a gente responder, a gente entra no nosso primeiro ponto, que a educação é uma questão política, né? Então, para falar da questão política, é preciso mostrar que, ao longo da história, se pensou um projeto de educação, né? Esse projeto ele culminou nos sistemas educacionais que temos hoje. Então, apesar
né, de apenas os estados modernos, os governos implantarem sistemas universais de ensino, a ideia de uma educação de Estado, de uma educação estatal, estava presente já na Grécia Antiga. Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, eu estou pensando aqui principalmente no Platão, né? No livro A República, o Platão já pensava um modelo, né, de educação no sociedade, né, na qual essa educação ela fosse assegurada para os cidadãos. O filósofo grego ele pensou numa cidade ideal, na qual a justiça era mais preferível do que a corrupção. Então, para que a cidade ela fosse bem administrada, era preciso que as futuras gerações soubessem administrar essa cidade. Então, com isso, Platão ele propôs uma educação para os guardiões, né? Isso é, para um grupo indicado para procriar mais e governar a cidade, né? Então, eram as pessoas diferenciadas aí nessa divisão social, né? Que a gente vai ignorar por ano. Então, ignorando essa ideia do Platão de divisão social, a partir das aptidões de cada um, os guardiões eles tinham um modo de vida bem peculiar. Inicialmente, não haveria propriedade sobre si mesmo, nem sobre os filhos, nem sobre ideias ou sobre bens materiais. As mães iriam aumentar os recém-nascidos sem a preocupação de alimentar o seu próprio filho. Então, com um pouco mais de idade, a educação seria iniciada, né? Essa educação a partir de jogos, né, bem regulados, e assim as crianças elas já iam começar a desenvolver desde pequenas um apego pelas regras, um apego pelas leis. Toda a educação ela seria extremamente preparada, né, e organizada para evitar os excessos no aprendizado da ginástica e da música. Era preciso existir essa rigidez, né, para Platão, para que não houvesse deturpação das regras estabelecidas. Então, a preocupação dele é, olha, as regras elas precisam funcionar, e para elas funcionarem muito bem, a gente não pode ter aí as exceções às regras, tudo tem que ser muito bem controlado, né, para que essa cidade ela possa não ser corrupta, em si uma cidade que na qual se tenha a justiça. Então, essa defesa de sociedade bem ordenada e governada por esses reis filósofos, né, isso desembocaria num modelo que seria alguém de fora, seria um outro, né, o educador, o filósofo, o político, o legislador, o fundador da cidade, que pensaria para os indivíduos educáveis o que é que eles deveriam ser. É a ideia de educação como modelagem do outro, ou seja, a educação para modelá-lo, formá-lo, para dar uma forma a outra pessoa. Então, temos assim com Platão o início da defesa de uma educação controlada pelos governantes, né? A educação da República de Platão, de acordo com Walter Kohan, né, como toda a educação formadora no estilo clássico, ela não resiste, né, à tentação de se apropriar da infância das crianças. Ela não resiste à tentação de fazer da educação uma tarefa eminentemente política e da política o sentido final de uma educação, a partir de uma lógica da política determinada com independência da vontade das crianças, dos jovens. Educa-se para politizar os mais novos, para fazer os participantes de uma polis se definem previamente para eles. As relações entre política e educação são carnais. Educa-se a serviço de uma política a um só tempo em que a ação política persegue ela mesma fins educativos. Por isso, a educação é tão decisiva para Platão, porque é a sua melhor ferramenta para alcançar a polis sonhada. No exemplo platônico, a utilização do aparato do poder para assegurar a permanência das leis e da ordem visava o nobre fim de construir uma cidade justa. Apesar da importância e da grande elaboração de um projeto político que assegurasse a educação para os cidadãos, Platão ainda não pensava numa sociedade na qual a mesma educação fosse garantida a todos. O que existe no pensamento platônico é a ideia de que a educação é a responsável por formar o cidadão.
O individualismo é rejeitado por serem os homens interdependentes, a ideia de perfeição humana é inatingível, mas algumas pessoas raras e incomuns, né, os reis filósofos, conseguiriam atingir esse elevado grau de perfeição. A necessidade aqui de abordar Platão está na argumentação de ser a função do Estado educar e completar o homem. Essa mesma forma de pensar continuará com outros pensadores da educação. E entre esses outros pensadores, dando um enorme salto histórico, influenciados pelo Platão, nós temos aí Pestalozzi, né? Que é o pensador mais importante aí na influência do surgimento de políticas voltadas à ampliação da educação. É do educador suíço Pestalozzi, por exemplo, a primeira e efetiva manifestação de assegurar uma educação para todos. Assim como Platão, a ideia de educação visa elevar o homem à perfeição. É preciso educar simultaneamente o corpo, a alma, o coração, para atingir esse homem harmonicamente desenvolvido, o homem equilibrado, o homem perfeito, é o mais aproximado do ideal de perfeição. Então, a ideia, né, presente aqui no Pestalozzi, como também estava presente lá no Platão, é essa ideia de educar esse homem como um todo, em todas as suas áreas. Educação não é só uma questão cognitiva, de aprender certos conteúdos, mas educação no formar mesmo esse humano. A diferença entre o Platão e o Pestalozzi é que o Pestalozzi defende os menos favorecidos, né? A educação ela é tratada como forma de enobrecimento do homem. Não significa que a educação é responsável por elevar, né, socialmente, economicamente o homem. Para o Pestalozzi, o que mais importa no homem não é o lugar que ele ocupa na sociedade, mas o desenvolvimento da sua humanidade. Então, se não há um interesse nos bens materiais, então a gente poderia argumentar que a aceitação das ideias de Pestalozzi ela se dá por conta da manutenção do poder vigente. Então, educa-se os menos favorecidos, ensina-lhes humanidade, mas lhes são negados os direitos de lutar contra o poder, por exemplo. Óbvio que uma leitura dessa é uma leitura ingênua do Pestalozzi, ele não é tão ingênuo assim. A proposta em si não é negar, né, nenhum conhecimento ao homem, né? Não é uma ideia de manutenção social. Ao contrário, o conhecimento traz transformações aos indivíduos. Desenvolver todas as faculdades não é um percurso solitário. É preciso que exista uma ligação entre indivíduo e sociedade para que ocorra educação. Esse elo é o amor que vai possibilitar a melhor forma do indivíduo ser plenamente desenvolvido. Então temos aqui duas grandes bases para pensar o início da educação obrigatória. A educação é necessária para não degenerar o homem e a sociedade, né, como a gente viu em Platão, e ela também é responsável por elevar o homem rumo à perfeição, aqui como aponta Pestalozzi. Mas apesar dessas duas grandes influências, né, o início histórico de uma educação, né, pensada no sentido de uma educação estatal, controlada pelo governo, ela vai partir de um outro contexto, né, obviamente sofrendo influências de Platão e do Pestalozzi, mas esse contexto é o pietismo. E para falar de pietismo, temos de falar sobre a Prússia. O reino da Prússia, né, governado pelos von Hohenzollern, eles pertenciam a essa dinastia, né, eles defendiam o pietismo, que é a ideia de que as decisões entre elas, a ideia de que as decisões da igreja, elas devem ter participação dos leigos. Então não deve existir uma casta que pensa essas decisões. E a partir desse pensamento, vão se ampliar essa ideia da participação para os campos, né, social e educacional. Então, quando a gente fala de Prússia, a gente tem que ter em mente o quê? Que em 1717, né, o rei Frederico Guilherme I ele vai inaugurar esse sistema de educação compulsória,
né, sistema de educação obrigatória, ordenando aí que as crianças frequentem, né, as escolas, obviamente, fornecidas pelo Estado. Então, o que ele vai instituir é que, olha, as crianças têm que frequentar essa escola. Inicialmente, elas têm que frequentar aí dos 5 aos 12 anos de idade, depois será ampliado dos 5 aos 15 anos de idade. Ele vai, por exemplo, proibir que se contratem crianças que não tenham terminado os estudos ainda. Então, é necessário aí que a criança tenha concluído esse período na escola para que ela possa trabalhar. Né? Sem isso, vocês estariam violando aí esse direito da criança de frequentar a escola. Né? E qual é a influência disso? Né? O Fernando Guilherme estava influenciado pelo August Hermann Frank, que era um discípulo do Philipp Spener, que é o pai do pietismo, né? E juntamente aí com essa influência, ele vai, além de obrigar as crianças, não tem como obrigar elas a frequentarem uma escola, se não há escolas, então, junto com essa obrigação, ele também vai mandar aí que se construam quase 2.000 escolas durante o seu reinado. Né? Então, esse ideal pietista ele vai mudar radicalmente a Prússia, né? E essa educação ela é construída no sentido de dever. Né? Então, tem um dever enquanto cristão, né? E tem um dever aí enquanto um sujeito do Estado prussiano. E esse pietismo prussiano ele foi além, né, do ideal da reforma protestante de inculcar a doutrina. A educação não formaria apenas bons cristãos, mas bons cidadãos. Então, que a Prússia conseguiu, né, sendo aí um dos grandes estados de seu tempo, se deu devido a essa ampla educação, né, essa construção de um senso de pertencimento à nação, e fez com que isso expandisse para além da educação, por exemplo, para o exército. Né? Então temos outras datas importantes aí nesse surgimento da educação na Prússia. Por exemplo, em 1763, o rei Frederico II ele vai instituir os Regulamentos Gerais da Educação. Em 1810, o rei Frederico Guilherme II ele decreta a necessidade do exame estatal e a certificação de todos os professores. Em 1812, o exame de graduação escolar foi retomado como requerimento para o ingresso das crianças nas escolas, e também estabeleceram um sistema de supervisão das escolas, sejam nas grandes cidades, sejam nas escolas no campo. Então, nesse momento, já 1800, já após a Revolução Francesa, o ideal que se insere na Prússia é o ideal do Pestalozzi, né, que vai chegar na Prússia a partir do seu discípulo, o Zeller, que inclusive vai ser nomeado para chefiar a Escola Normal da Prússia. E nesse reinado de Frederico Guilherme, e no próximo reinado, que é do Frederico Guilherme III, toda a educação já era controlada pelo Estado, né, seja educação infantil, seja educação profissional, né, e depois esse modelo vai ser expandido para todo o território germânico. Então, o que temos aqui então? Temos o ideal pietista da salvação, que ela deve ser sentida no corpo, no cotidiano, e que foi efetivado pelo sistema de educação, né, que eles sendo tolerantes, né, desenvolveram a educação obrigatória e todo o sistema de controle da escolaridade. O indivíduo protestante e o indivíduo iluminista, eles poderiam ser desenvolvidos dentro do ideal de educar o homem como um todo, né? Essa herança aí do Pestalozzi. Então, nessa construção histórica, nesse começo histórico na Prússia, a gente tem um grande encontro de ideias. Que ideias são essas? Primeiro, a partir de Platão, a gente tem uma linha educacional para o desenvolvimento do indivíduo pleno. É preciso elevar o homem às ideias para que este, através da razão, consiga a plenitude ou se aproxime da perfeição.
Então, essa linha educacional, Platão, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, vai encontrar com uma linha teológica, Platão, Agostinho, Calvino e Spener. Né? Há de um lado o pensamento de que é preciso educar o homem por inteiro, e de outro de que alcançar a divindade resulta em transformação do indivíduo. Né? A salvação está sendo sentida no corpo, na vida, no cotidiano. Então, nesse mesmo século da instituição de educação prussiana, isto é, a Revolução na França, né? O ideário que levantou o povo contra a aristocracia irá criar uma educação provavelmente assegurada. Né? Isso começa na França, ali em 1791, com a Constituição Revolucionária, que vai decretar, né, a instrução primária obrigatória, mas só na época do Napoleão é que a França vai conseguir realizar esse ideário. E isso não é um mero adendo, porque, salvo as pessoas que são da pedagogia, na pedagogia se ignora praticamente, né, se ignora plenamente esse período educacional da Prússia. Então, fala-se da Revolução Francesa, né, como um começo aí de uma instituição, de um projeto de educação estatal, mas o problema é qual? O problema é que a França ela tem que implantar esse projeto 70 anos depois da Prússia. Então isso é um absurdo assim, a gente ter um péssimo ensino de história da educação que ignora esse período. Então, olha, quando a gente pensa em educação estatal, a gente não está falando, por exemplo, de um projeto que foi feito a partir da Revolução do Povo, com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. A gente não está falando disso. Não é aí que se começa esse projeto de educação. A educação ele começa com um governo despótico, autoritário, né, que vai fazer, né, com o seu despotismo esclarecido, né, esse absolutismo ilustrado, vai inserir, vai obrigar todo mundo a frequentar a escola como uma forma de construir a sua nação, né, de inculcar esse amor pela pátria. Então, olhando para o início da educação, a educação está muito mais relacionada, né, com essa construção de um Estado do que com a construção de um ideário de todas as crianças devem ser educadas. Né? Esse é um ponto importante quando a gente olha para a história da educação. E ainda falando, né, de política, nesse começo, eu gostaria de falar de mais um ponto importante aqui na questão política. Né? Podia entrar, por exemplo, na história do Brasil, que eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas tem um ponto que vale a pena ser trabalhado. Então, quando a gente olha para essas manifestações que reivindicam, né, mais saúde, mais educação, passe livre, etc., o que falta a gente debater, por exemplo, é uma questão anterior. Que questão é essa? É a questão do direito à educação. Né? Então a pergunta não seria a educação um direito natural dos seres humanos? Eu tenho direito à liberdade, tenho direito à vida, tenho direito à propriedade, né? Olhando aí os direitos básicos do Locke, mas a educação não seria um direito também? Né? Então, o argumento de Horaciman a favor dessa visão diz que toda criança tem o direito natural de educação que lhe permita desempenhar todas as tarefas domésticas, sociais, civis e morais. Ele afirma isso por quê? Porque o direito natural fundamenta-se na concepção de não escravidão, de não servidão. Né? Então, essa ideia de que essa liberdade negativa, né? Então ninguém pode ser escravo do outro, servo do outro. Então, se
Então, o que isso tem a ver com a educação ser um direito natural? Ó, simples. Uma criança sem estudo é como um escravo. E a escravidão é contra a lei natural da liberdade. Logo, a educação também é um direito natural. Esse é o argumento. Mas a legitimidade para a provisão desse direito, ela baseia-se na ideia iluminista de educar o homem por inteiro. Além disso, pensa-se ser a escola a única maneira para que cada indivíduo alcance a plenitude da sua existência. Então é preciso pensar que o homem tem a liberdade de abdicar a responsabilidade em educar-se, mas ele não tem a liberdade de forçar outros homens a satisfazerem a sua educação. A educação não é um direito natural. É contrário ao direito natural à liberdade. Então, o mecanismo coercitivo da educação também é contrário à liberdade. Assim, escravidão é ter de dar forçosamente o fruto do trabalho a outro, e é exatamente isso que ocorre com a cobrança de impostos para a prestação de tal serviço. A educação como um bem, ela não necessita de incentivos por parte de um governo para que exista e seja ofertada para os cidadãos. A defesa do laissez-faire parte do pressuposto de que, naturalmente, os indivíduos são capazes de resolver seus problemas. Então, se a intenção de defender a liberdade está devido à necessidade dos indivíduos em educar-se, então o que está em voga é um benefício universal, né? Um bem-estar comum. E esse benefício comum, ele é melhor alcançado de que maneira? Para os defensores do Estado, é preciso que a educação seja tratada de forma coletiva. Todos são responsáveis por realizar um projeto educacional que consiga educar a coletividade. A crítica se dá na ineficiência de tal projeto. Se não há quem assuma a educação, haverão os conflitos de opinião, visto que a educação não é fornecida por ninguém. Aquele grande problema que o Aristóteles já apresentava para a gente, olha, o que é público não é de ninguém, aquilo que é público não vou tratar da mesma maneira com aquilo que eu trato que me pertence. Logo, como é que eu vou tratar dessa educação pública? Ela pertence a quem? Não pertence a ninguém. Logo, as pessoas elas não vão dar o valor devido a esse bem que não é delas. Né? Esse é o primeiro problema dessa educação fornecida pelo Estado. Então, esse é o contexto que eu queria abordar com vocês hoje de educação como uma questão política. Né? Então, como questão política, a educação ela tem um surgimento dentro do ideário de construção de uma nação. E como questão política, a gente precisa olhar um pouco o que é esse direito à educação que se defende. É óbvio que é uma discussão que não pretendo encerrar aqui hoje, mas precisa dar uma olhada para, olha, o que é essa defesa? Ah, não, saúde, educação, transporte e segurança. Então, o que são esses quatro pontos, né, no sentido que as pessoas têm direito a isso? Então, a gente tem que olhar um pouquinho, olhar seriamente para isso, com a forma de, olha, não é simplesmente, não é, como eu posso dizer, não é plenamente papel do Estado assegurar essas coisas. Né? A educação ela pode ser fornecida de uma outra maneira. E, por ser fornecida de uma outra maneira, é nesse ponto que a gente passa para a segunda metade, né, da nossa comunicação, que é falar sobre a questão individual. Né? Educação diz respeito ao indivíduo, diz respeito a mim mesmo, diz respeito a você, diz respeito a nós. Né? Por quê? Porque a educação ela nos interessa. Né? Nos interessa por quê? Porque somos, né, constituídos a partir da educação que tivemos. Então, quando a gente olha para essa questão, né, educacional, uma coisa que fica de fora, né, que a gente tive a oportunidade de falar outras vezes, é como é que devemos nos educar, né? Como é que deve ser feita a educação. E aí a gente olha, né, um enorme debate que existe no mundo aí da pedagogia,
qual é a melhor maneira de educar as pessoas, né? Qual a melhor maneira de ensinar. E eu vejo, dentro da defesa da liberdade, muitas pessoas que, por exemplo, defendem um modelo de ensino, que é um modelo de ensino tradicional, né? Então, muitas pessoas defendem esse modelo de educação, né? Existem vários argumentos para a defesa, né? Então, o principal argumento para a defesa da educação tradicional é qual? Olha, se nós olharmos para o passado, podemos ver que o ensino tradicional, né, ele formou grandes mentes. Olha para o Brasil, agora temos essas novidades pedagógicas, o ensino está ruim. Bom era antigamente, né, quando o professor tinha palmatória, quando o aluno ele tinha medo do professor, quando ele respeitava o professor. Agora o professor não é mais respeitado, isso é um absurdo. Então, se defende um pouco esse ensino tradicional, só que a gente esquece de alguns pontos desse ensino tradicional. E o que esquecemos desse ensino tradicional? Esquecemos que, em primeiro lugar, esse ensino tradicional ele não conseguia ensinar a todo mundo, né? Então era extremamente severa uma educação que tinha como princípio excluir as pessoas que eram incapazes de aprender. E aí nós temos dois pontos. O primeiro ponto eu tenho um ensino extremamente severo, no qual eu tenho que aprender da maneira como o professor está passando, ao mesmo tempo em que estar na escola é obrigatório. Então, eu tenho de ir para a escola, porque eu sou obrigado a frequentar essa escola, e nessa escola eu sou obrigado a repetir tudo aquilo que me é ensinado. Então, esse é o modelo de educação tradicional. Tem que tirar essa parte política, já que todos, né, nós somos obrigados a frequentar a escola, esse é o nosso contexto de educação. Que benefício traz uma educação na qual o professor é o centro de todo o conhecimento, ele é que sabe todas as coisas, ele é o inquestionável. Então esse é um modelo que pode ser usado aí para perpetuar as maiores sandices intelectuais possíveis. Esse é o grande problema. Se eu como professor, eu mando e desmando, e todos me devem quase que o respeito de um monarca, então esse enorme poder na mão do professor faz com que esse professor ele impeça, por exemplo, de ser contestado. Que, se falamos de liberdade, acho que o primeiro ponto da liberdade é o poder de contestação. Esse é o primeiro ponto. Então, eu gostaria, para aqueles que defendem esse ensino tradicional, que olhassem, né, quais são os frutos desse ensino educacional. Se conseguiu aí grandes mentes? Óbvio, claro, se conseguiu. Foi o que a gente teve até o começo do século XX. Então, tudo que surgiu ali, a gente bebeu nessa forma tradicional. Mas será que não haveria outras maneiras de educar? Então, essa é uma questão que fica aí para nossa reflexão. Até que ponto essa humilhação moral ela faz bem aí para a formação de um indivíduo. E estamos falando aqui, obviamente, de uma educação escolarizada, né? Então, da escola. Então, na escola também a gente pode ter uma outra forma de educar. Que outra forma de educar? Bom, diferente da tradicional, a gente pode, por exemplo, partir daquilo que a criança ela se interessa. Então, ao invés do professor ser o centro da educação, no centro da educação pode estar o desenvolvimento cognitivo dessa criança.
Então, as atividades elas são feitas pensando em quem é a criança que está ali, quem é aquele sujeito que está ali presente. Então, como é que eu posso desenvolver plenamente essa criança? Então, uma outra maneira de olhar para a educação. Então, a gente tem, dentro dessa educação construtivista, eu coloquei construtivista, que é o nome que vamos encontrar aí para essas escolas que seguem uma linha, por exemplo, do Piaget, mas temos outros autores que estão aí na base, um pouquinho antes do Piaget, que já começavam a pensar essa educação a partir desse sujeito, quem é essa criança, quem é esse sujeito, quais são os seus interesses. Eu podia falar aqui do John Dewey, por exemplo, da Maria Montessori, do Ovidio de Crowley, são autores daí que já estavam pensando isso aí na virada para o século XX, uma educação que considerasse essa criança. Então, o professor não seria mais o centro, mas a criança seria o centro. Então, pensando num desenvolvimento, pensando numa educação, numa liberdade, estaríamos pensando, por exemplo, numa educação que seria muito mais efetiva para a construção do sujeito, sem simplesmente ele se tornar um papagaio de um professor. Mas não temos só esses dois tipos de modelo de educação. Nós temos outras formas de educar. Por exemplo, tem uma educação que é a educação não diretiva. Então, é difícil aí para muitas pessoas compreenderem um pouco o que é esse modelo de educação, mas é a educação na qual não existe nenhuma atividade planejada para a criança, nem atividade na qual ela seja obrigada a participar. Então, a educação, o que está em jogo nessa educação? Está em jogo o desenvolvimento pleno dessa criança no ambiente de total liberdade. Esse é a ideia central. Então, temos principalmente definindo essa ideia, por exemplo, o psicólogo norte-americano, o Carl Rogers. Então, o Carl Rogers vai dizer, olha, nós sempre podemos dar mais liberdade à criança. Então, a criança tem que aprender a ser livre, ela vai se desenvolver livremente, a partir daquilo que ela se interessa. Então, a partir daquilo que ela se interessa, o papel nessa escola é o quê? O papel dessa escola é construir um sujeito que seja capaz de atuar na sociedade a partir daquilo que ele é. Então, é praticamente, de acordo com o Rogers, uma escola que possui um papel semelhante ao papel da terapia. Então, esse sujeito que precisa viver em sociedade, como é que ele vai viver em sociedade? Precisa de um ambiente no qual ele se desenvolva, no qual ele possa conhecer a ele mesmo, no qual ele tenha outras pessoas, que ele tenha que tomar decisões com as outras pessoas. E isso é muito mais importante para a vida em sociedade do que trigonometria, do que equação de segundo grau, do que aprender sobre a mitocôndria, por exemplo. Então, esses conteúdos gerais são inúteis. Na ideia do Rogers, a escola não está lá para formar matemáticos, físicos, a escola está lá para formar indivíduos que saibam conviver com os outros. Então, uma outra forma de pensar a educação, diferente da educação tradicional da construtivista. Temos outras maneiras também de pensar a educação. Temos, por exemplo, a ideia da educação tecnicista. E a educação tecnicista é interessante a gente dar uma olhada para essa educação e ver que ela está muito presente na nossa sociedade. A gente, geralmente, como mostra a figura, associa a educação tecnicista com o ensino técnico. Mas o que é essa educação tecnicista? É a educação na qual tudo gira em torno do manual, tudo gira em torno da apostila e o que se tem por finalidade é a modelagem do comportamento do estudante. Então, eu preciso aprender a me comportar de tal maneira para que eu consiga realizar a tarefa adequadamente.
então eu tenho que mexer, por exemplo, no chip, eu tenho que mexer na máquina, eu não tenho que refletir sobre o funcionamento da máquina, eu tenho que modelar o meu comportamento para executar muito bem aquela máquina, para mexer com habilidade extrema aquela máquina, que aquilo se torne, né, algo como se fosse natural de mexer. Então essa é a ideia dessa modelagem comportamental. Esse tipo de educação está baseado aí, né, no behaviorismo, né, baseado aí no Skinner. Então é essa ideia, olha, a gente consegue moldar comportamentos, então a partir aí dos estímulos recebidos, dos reforços recebidos, eu vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então essa educação tem essa ideia, né? Então a partir do modelo, né, do manual, nós temos aí o guia de como é que as coisas devem ser feitas, né, e o papel, seja do estudante, seja do professor, né, visto que não é o professor que elabora o material, é fazer com que tudo ocorra de modo que esse modelo ele seja replicado, executado. Então, não só no ensino técnico temos essa forma aí de ensino, mas qualquer outro curso que a gente possa fazer, o profissionalizante tem isso, ou inclusive mesmo essas escolas que treinam as pessoas para assinalar X nas questões e passar no vestibular. É modelagem de comportamento. Se eu te der tal estímulo, você vai me dar tal resposta, isso não necessita de nenhuma reflexão, né? Então é só uma mudança de comportamento em relação ao estímulo recebido. Então é bem curioso ver o quão presente esse modo de pensar a educação está presente. Mas não temos só esses modelos de educação. Temos outros. Que outros? Temos, por exemplo, a educação libertadora. Né? Educação libertadora é a educação proposta, né, pelo Paulo Freire, conhecido, né, de todos nós, nos grandes nomes da educação no Brasil. O que é essa educação libertadora? Eu, obviamente, escolhi uma imagem aqui que retrata uma educação, né, num ambiente de um acampamento do MST, né? Então uma educação aí que visa o que essa educação? Essa educação do Paulo Freire ela é bem curiosa. Parte do seguinte princípio. A educação do Paulo Freire, né, ele pensou obviamente para adultos, né, não para crianças. Então, pensando em alfabetização de adultos, o Paulo Freire elabora a ideia de que é necessário a gente levar em consideração a realidade do sujeito para que ele consiga aprender essa realidade, ser crítico dessa realidade. E nenhum outro conhecimento deve vir de fora, que isso seria um crime contra o próprio conhecimento que a pessoa já possui. Acontece que, levando isso para as crianças, a gente tem aí nas últimas consequências, por exemplo, uma construção de uma educação plenamente ideológica, no sentido de que vamos formar um exército de pessoas que queiram transformar a realidade social. Então é necessário que elas compreendam a sociedade, que elas reflitam a sociedade, mas sempre na perspectiva da luta de classes e transformações. Então é bem interessante, né, como essa educação ideológica do Freire, ela consegue penetrar bastante aí no imaginário, né, dos educadores brasileiros, quando no fundo você não ensina nada, você não tem nenhuma abertura de novos mundos. Né? Então eu fico imagina uma sociedade na qual todo mundo, por exemplo, aprendeu que a sua realidade é ruim e que agora o capitalismo é mau e temos que construir uma nova sociedade. E aí essas pessoas se rebelam e transformam a realidade social delas. Tudo bem, elas transformaram a realidade. Quem vai fazer com que as máquinas funcionem? Ninguém, que ninguém aprendeu nada.
Quem vai entender de relações internacionais? Ninguém. É cultura de fora, é imposição cultural. Então é uma educação que acaba limitando as pessoas ao não trazer, né, novos conhecimentos para agregar aquilo que o sujeito já traz a partir da sua própria vivência. Né? Então, dois modelos de educação que eu queria falar com vocês essa noite. A educação libertária. Né? Então, a educação libertária vai estar muito próxima àquela educação não diretiva. Né? Uma educação libertária, no sentido aqui bem anárquico falando, é uma educação na qual a criança deveria experimentar, já dentro do ambiente da escola, uma sociedade na qual não houvesse governo, não houvesse hierarquia, não houvesse obrigatoriedade, não tivesse imposições, nada disso. Então, mesmo a defesa de uma educação livre, mas não com o propósito de construir um sujeito para a sociedade, mas com o propósito de construir um sujeito que, vivenciando essa mini-sociedade sem autoridade, sem governos, ele se prepara para construir essa sociedade fora, né? Ampliar essa ideia para toda a sociedade. Então, está falando aí principalmente do Francisco Ferrer, né? Grande pensador dessa educação libertária. Né? Então, esse modelo de educação que é mais democrático, que é mais participação, né? Então, que os alunos decidem coletivamente o que vai ser ensinado, o que eles vão fazer. Né? Então, é uma educação sem imposições, né, de conteúdos, de atividades, etc., na qual os próprios alunos vão decidir sobre eles mesmos como é que se dará esse ensino, e os professores estarão à disposição caso eles queiram aprender alguma coisa ou queiram ajuda para aprender alguma coisa, né, para aprender a aprender alguma coisa. Então, esse é o modelo de educação libertária. E, por último, há um outro modelo, que é o modelo de educação crítico-social, que também tem um viés de transformação social, também tem um viés de mudança, né, política, mas é um modelo que olha para as tendências libertadoras e libertárias e fala, olha, legal, vocês querem transformar a realidade, mas vocês têm um problema. Vocês estão partindo apenas daquilo que os sujeitos conhecem. E quando, na verdade, o importante é que as pessoas aprendam conteúdos. Os conteúdos são importantes. Então, nessa tendência, a grande ideia é que exista um encontro, um choque entre a cultura, né, popular, aquilo que o sujeito traz, com a cultura erudita, né, a cultura já elaborada aí ao longo da história. Então, nesse choque entre o saber que eu tenho com o saber que já foi elaborado, eu tenho aí uma construção, uma elaboração de um novo saber. Então, eu tanto priorizo o conteúdo que foi culturalmente acumulado, e eu priorizo também, né, que o aluno traga aquilo que ele possui, que ele traga a sua vivência para essa escola. Então, esses são tradicionalmente aí os modelos existentes, né, de educação, né, pegando aí uma classificação do Libânio. Mas, quando a gente olha para esses modelos de educação, né, tradicional, tecnicista, construtivista, não diretivo, libertador, libertário, crítico social, parece, né, que fica faltando alguma coisa, tem algo que não está presente. E o que é que não está presente aqui? Né? Talvez nesse mundo, né, da tecnologia, talvez fosse o momento de a gente pensar uma nova tendência. Né? Então, nós temos esses modelos educacionais, mas onde se insere todas as facilidades de acesso a conteúdo e a possibilidade de uma autoeducação, a possibilidade de trocar informações em tempo real com o mundo todo e receber o mundo todo na palma da mão, né? É isso que os smartphones fazem.
Então, a gente necessitaria, por exemplo, pensar uma outra coisa. Não é dar um laptop para as crianças na escola. Não é isso que vai fazer a educação melhorar, né? que realmente vai fazer a educação melhorar. Então, a gente retoma aí as tendências pedagógicas, por exemplo. Se a gente olhar na perspectiva tradicional, né, a pesquisa tradicional ela vai rejeitar completamente esse acesso à informação. Né? Por quê? Porque está fora do que o professor manda, né? Que o professor sabe. Se a gente pegar, por exemplo, uma educação mais construtivista, o que nós temos? Olha, nós temos uma possibilidade aí de uma inserção desse aluno a partir daquilo que ele sabe, do universo que ele vive, daquilo que ele gosta, daquilo que ele se interessa. Então a gente tem uma abertura, né, para esse mundo da tecnologia, da informação. Se a gente olhar para a educação não diretiva, né, no qual cada um aprende consigo mesmo, a gente também tem, por exemplo, as ferramentas da internet como uma maneira de acesso, né, de troca de informações, de construção do seu próprio eu, do seu próprio self, talvez. Né? No ensino tecnicista, a gente tem os problemas também, né? Essa questão do manual, do modelo, né? Porque a internet é um mundo também dinâmico, não tem espaço para um modo de aprender. Né? Ao mesmo tempo que você assiste um vídeo no YouTube, você já consulta as palavras que se desconhece na Wikipédia, e aí, enquanto isso, você já conversa com um amigo seu no Facebook, né? E coloca um resumo daquilo que você entendeu em 140 caracteres no Twitter, por exemplo. Esse é o nosso universo, né, da tecnologia. Então é preciso a gente pensar um pouquinho qual é o papel que essa internet ela desempenha, por exemplo, nessa construção de educação. Então, tem uns exemplos aí, por exemplo, da Khan University, né, que já tem aí diversos vídeos, né, traduzidos aí para o português, e é uma maneira, por exemplo, de aprender. Né? Então, já ouvi de alunas minhas, por exemplo, que usam a Khan University para ajudar os filhos, por exemplo, com matemática, que os filhos têm dificuldade, e aí, a partir daquela aula, né, que é simples até, aquela aula de matemática num vídeo, consegue ajudar, né? Ajudou o filho dela a entender o conteúdo ali de uma maneira diferente, de uma apresentação diferente. Então, é muito mais divertido você aprender a partir do seu próprio interesse. Então, quantas possibilidades não temos aí no mundo da internet? Pode aprender de tudo, ver de tudo, acessar um pouco de tudo. Né? Então, é necessário a gente inserir um pouco esse mundo tecnológico para pensar que tipo de educação a gente pensa para o futuro. Né? Será que obrigar essas crianças a frequentar a escola, a gente não está tirando o tempo delas, por exemplo, pesquisarem por conta própria aquilo que elas têm interesse? Né? Isso é uma questão. Né? E não são poucos casos aí, se a gente fizer uma pesquisa rápida, por exemplo, de adolescentes, né, descobrindo aí maneiras de detectar o câncer, por exemplo, mais baratos, mais rápidos, por exemplo, do que os médicos usavam. Então, como é que a pessoa descobriu isso? Descobriu isso pesquisando. Pesquisando aonde? Começou na internet, até conseguiu o apoio de um laboratório lá da universidade, aí conseguiu lá ter acesso às formas de pesquisar, mas tudo começou com interesse de um câncer na família, que fez com que o adolescente descobrisse aí uma nova forma de detectar, por exemplo, o câncer do pâncreas. Né? Isso é bem interessante. Então, do que os nossos jovens são capazes, né? Eles são capazes de muitas coisas. E, às vezes, esse tempo precioso das 6 horas de confinamento diário
isso pode estar, de certa maneira, impedindo que novos saberes sejam elaborados. Então, esse é o nosso contexto. O que é educação? A educação é uma questão política, está presente. E educação é uma questão individual, de nós mesmos. Então, como nós estamos educando a nós mesmos, se a maioria de vocês são universitários, então como é que eu posso olhar, por exemplo, a minha própria formação, o meu próprio curso, né? Eu posso ver, por exemplo, diferentes professores meus nessas várias tendências, e eles não vão mudar a maneira de atuar, de trabalhar, de lecionar, mas eu posso mudar a minha maneira de interagir com esses conteúdos. Então, o que os alunos têm nas mãos são ferramentas para eles irem muito além daquilo que é transmitido, né? Então, para além desse ensino formal, né, desse ensino escolarizado ou universalizado, né, nós temos aí essa possibilidade de ampliar o nosso próprio conhecimento, né? Então, o EPL, por exemplo, é um ambiente no qual os alunos se encontram e discutem livros que não são tratados pelos professores na faculdade, né? Então, se encontram aí para discutir questões que não são debatidas em sala de aula. Então, são essas pequenas atitudes, né, que eu tenho tentado mostrar e defender que essa autoeducação ela é muito melhor do que apenas ficar naquela receptividade, visto que vivemos num mundo que é plenamente tradicional o ensino, que é muito mais fácil, muito mais confortável para o professor, muito mais confortável também para o aluno que não quer nada, né, de falar, meu professor, ele só fica falando e blá blá blá, e eu chego na prova e escrevo tudo que o professor que eu copiei no caderno, e etc. Então é confortável, né, um modelo de ensino assim. Então esses são os pontos que eu queria abordar com vocês hoje, né? Tinha mais algumas outras coisas para mostrar, mas devido ao tempo aí, eu deixo para o espaço das perguntas, a gente trabalhar aqui, né? Duas questões que sempre aparecem quando a gente fala de educação. Então, a primeira questão é do ensino domiciliar, né? Esse ensino em casa, que também se debate muito, né, hoje no Brasil, essa possibilidade de educação em casa, e também a questão de como é que podemos financiar essa educação, talvez, será que existe um modelo de transição para essa educação plenamente controlada pelo governo, para uma educação na qual as pessoas elas tenham tickets, né, para escolher o colégio que elas querem, esses colégios receberiam esse vale educação, né, esse dinheiro, mais ou menos como é o FIES hoje, né? Então, tem um sistema de financiamento da educação que a faculdade, né, privada recebe um dinheiro, né, o ProUni, a privada recebe um dinheiro da União para o aluno estudar no ensino superior. Poderíamos ter isso, por exemplo, na educação básica. As escolas receberiam um valor do governo para matricular alunos, né, que não teriam condições de arcar com o custo, né? Então são debates sempre presentes aí na educação. Fico aberto aí às perguntas e agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui essa noite para debater um pouco esse tema da educação. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado pela palestra, achei bem interessante. É bom entrar com esses dois temas que geralmente vão ter várias perguntas. Então agora eu vou abrir para perguntas, então quem quiser pode tanto escrever uma questão como usar o botão de levantar a mão, tem uma mãozinha aí que eu libero o microfone para falar. E para começar o debate eu vou aproveitar que eu já estou falando e quero fazer duas perguntas. Uma é se existe algum país que esses modelos de educação estão mais livres, estão sendo aplicados, e se puder citar o nome, alguma experiência que tenha acontecido neles. Eu lembro que na minha educação no Brasil nos últimos anos foi horrível, um modelo super regulado, super rígido. Então eu espero que realmente tenha algum país
fazendo a coisa certa nisso. E uma outra pergunta, eu lembro de ter lido alguns anos atrás no blog do Tyler Cowen, ele pegando e falando sobre a tendência de que no futuro a gente vai ter super professores, professores que são muito famosos e especialistas em um conhecimento específico, e eles vão dar aula para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas ou muito mais por meio da internet. Você acha que isso é bom, isso vale a pena? Quais são os custos as vantagens desse tipo de modelo? Bom, interessante sua pergunta, né? Queria começar pela primeira, né? De algum país que tenha aplicado algum modelo educacional diferenciado. Bom, em primeiro lugar, né, se a gente fala de modelos educacionais, os países geralmente, quando a gente fala desse governo, né, os países geralmente têm a ideia de deixar os professores decidirem a forma de atuação, né, essa forma de atuação. E, nesse sentido, temos algumas experiências, que a gente poderia falar assim, né, dessas abordagens, que são, por exemplo, falar aqui, primeiro, temos a Escola da Ponte em Portugal. A Escola da Ponte em Portugal é uma ideia de uma educação não diretiva, né? Então, uma educação, uma escola na qual você não tem uma diretriz do que deve ser feito, né? Geralmente objeto de muitas investigações, artigos, trabalhos, observações, né, na área de pedagogia. A questão é que a Escola da Ponte, né, ela é uma escola que não é gratuita e nem barata, né? Então é uma escola que tem um custo, né, mais elevado. Então é uma educação não diretiva para poucas pessoas, né? Então algo que tenha atingido tanta gente assim, né? Tem um outro modelo de escola interessante, que é lá na Inglaterra, né, do Alexander Neil, que é Summerhill. Um exemplo muito interessante, porque em Summerhill, a escola que foi fundada por ele montou uma escola que era para os alunos rejeitados das outras escolas. Então montou uma escola para os alunos que não se adequavam ao modelo de ensino, os alunos mais delinquentes, assim poderíamos dizer, né? E é uma escola que, querendo ou não, ela funcionou, ela mostrou que é possível uma educação sem essa pressão total do que deve ser feito, do conteúdo que deve ser ensinado. É bem interessante, né? Tem os relatos no livro dele, né, do Alexander Neil, se chama Liberdade Sem Medo, né, um livro interessante, e que vale a pena aí quem se interessar e dar uma procurada, dar uma lida, né, nesse livro. Temos várias experiências desse estilo, né, que são dispersas. Recentemente veio para o Brasil essa ideia de educação mais não diretiva também, ali em Cotia, que tem um projeto que eu não sei o nome de cabeça agora, acho que é Semear, não sei se posso estar enganado, né, que é uma ideia também dessa escola sem parede, né, de você não ficar confinado numa sala de aula, então você tem espaço para ir lá fora, para ver, trabalha sempre em grupo, então sempre tem bastante material à disposição da criança para interagir com o material. Então tem essas pequenas tentativas aí de transformações. Tivemos, obviamente, tentativas aí do ensino do Paulo Freire no Brasil, né? Então, tivemos, por exemplo, também no Brasil, a construção de escolas libertárias,
no começo do século XX. Então, em São Paulo, principalmente, nos bairros mais de trabalhadores, né, de estrangeiros, se montaram escolas anarquistas. Então, foi uma experiência bem interessante também, né, um modelo de escola que focava, né, na autogestão, focava essa construção de um sujeito que experimenta uma sociedade anarquista, né? Então o anarquismo ele era muito forte no Brasil na virada do século para o século XX. Então tinham essas escolas que depois foram perseguidas, foram fechadas pelo Vargas, depois reabriram, né? Conseguiram autorização para reabrir. Então são as chamadas escolas modernas. Então tivemos experiências aí pelo mundo, inclusive no próprio Brasil, de outras educações, né? O que mais tem no Brasil, por exemplo, é essa ideia de uma educação construtivista, né? O que grande problema nosso é que uma educação dessa, ela necessita de um empenho da equipe, um empenho muito grande da equipe para trabalhar. E isso não ocorre, por exemplo, na escola pública. Então é muito mais difícil na escola pública, onde você tem uma grande rotatividade do professor, né? Uma rotatividade do professor, você tem até um apoio da família, a participação da família. Isso está bem mais complicado você fazer um trabalho no qual leva em consideração quem é a criança. Então, uma sala de 12 alunos é fácil, numa sala com 35, você também não tem condições de aplicar isso. Então, quando o governo coloca que temos que ter um ensino mais construtivista, que leve em consideração a criança, né, um ensino que não reprove, mas que agora a gente consiga fazer com que a criança se desenvolva nas suas potencialidades, isso é lindo na teoria, mas a gente não tem condições físicas, materiais, né, financeiras para um projeto desse. Esse é o grande problema, né, dessa educação. Na sua segunda pergunta de superprofessores, eu acho que essa é uma tendência, sim. Haja visto, por exemplo, o vídeo sobre justiça do Michael Sandel, né, que é um sucesso na internet, o curso dele, né, sobre justiça. O livro dele é bom também, por sinal. Então, nós temos aí esses grandes especialistas que poderão ser uma forma também de se educar no futuro, claro. Então, ao invés de imagina, quantos professores no Brasil são capazes de dar uma aula sobre justiça e direito no nível do Sandel? Quantos? Talvez pouquíssimos. Então, ao invés de ter essa aula de justiça com esses professores, poderia ter aula com um grande especialista, por exemplo. É óbvio, né? Acho que o grande medo é que se reduza a meia dúzia de pessoas com um poder enorme de falar o que elas pensam. Né? Por exemplo, eu discordo do Michael Sandel em alguns pontos. Então, é importante que eu tenha, por exemplo, isso vai até diminuir o custo da educação. Se eu tenho aí um professor que pode dar aula para vários, né, essa é uma tendência. Isso já acontece no ensino à distância, por exemplo, né, mas esse ensino à distância, acho que o Brasil ainda tem que aprender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica do ensino à distância. Né, os espanhóis estão bem mais avançados do que a gente nesse sentido. E acho que no longo prazo, a gente vai ter, acho que, uma educação, acho que, não que seja de massa, assim, mas as pessoas terão acesso a essa educação a um custo muito baixo, né? Até mesmo porque esses grandes especialistas, eles não estariam nem interessados em ganhar dinheiro com essas aulas deles. Eles poderiam ganhar muito mais dinheiro vendendo o livro deles, alguma coisa do gênero. Né? Então, com 6 milhões de alunos, né, você não precisa cobrar de cada um uma fortuna. Então, eles têm
uma possibilidade aberta, sim, né? Não sei se isso vai ocorrer nos próximos 5 anos, mas acho que num futuro aí, pensando mais uma geração, por exemplo, acho que com certeza a gente pode caminhar nessa direção. Sim, talvez a gente possa ter no futuro o primeiro professor bilionário ou algo parecido. A próxima pergunta é do Guilherme Potker. Ele perguntou o que você acha da educação liberal, que também é chamada às vezes de educação clássica. Boa pergunta. Né? Quando a gente fala de educação liberal, educação clássica, a gente está falando ali, deve estar pensando do Trivium, se não estou enganado. Né? Eu creio que sim. Bom, pensar nesse sentido, né? O que eu acho da educação? Olha, eu acho que é bom no aspecto de quê? De que você limita aquilo que é ensinado. Então você não tem uma enorme gama de conteúdos, mas você tem os básicos que serão usados para quem quiser poder se aprofundar em outras áreas. Né? Então, no questão de seleção de conteúdos, acho que essa educação liberal ela é bem interessante. Né? Então, quais conteúdos devemos ensinar? Né? Então, óbvio, até o Rothbard daquela defesa, a gente tem que ensinar o quê? Tem que ensinar a ler, escrever e contar. Então, tem os conhecimentos básicos que as pessoas devem ter que possibilitarão que elas aprendam muito mais coisas. Né? Então, enquanto conteúdo, obviamente que é bom que você tenha uma limitação desse conteúdo justamente para o seu aluno não ficar perdido. No outro aspecto, acho que quando você também limita, né, essas disciplinas, você também limita aí possibilidades e outros acessos e outras inovações. Então, acho que também tem um lado negativo quando a gente tem uma educação que, de certo modo, engessa um pouco aquilo que é lecionado. Né? Então, esse é o meu primeiro ponto. Se for, por exemplo, levar em consideração o que eu penso assim, da educação, eu acho que, num primeiro momento, a educação ela poderia ser uma educação na qual tivesse um pouco mais de rigidez e controle e regras definidas, mesmo porque psicologicamente a criança pequena ela necessita ter uma segurança, né, das coisas que são aquela rotina, são sempre as mesmas. E no segundo momento isso poderia se expandir para um espaço no qual a criança já mais apropriada de si mesma, ela poderia seguir o seu próprio percurso. Né? Então acho que a gente poderia sim ter uma educação focada, né, nas artes básicas e depois a ampliação. Acho que esse é um caminho interessante para pensar a educação. Né? Talvez uma mistura, né, de um começo um pouco mais tradicional para reforçar esse conhecimento que é importante e depois soltar um pouco, soltar essas rédeas para que com o básico a pessoa se desenvolva. Acho que são caminhos para se pensar a educação. A próxima pergunta é do Caio Vioto, ele vai fazer a pergunta. O Rothbard, no livro, ele fala que, além de tudo, esse modelo do professor em sala de aula despejando o conteúdo, além de tudo, é ineficiente. Eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso, e principalmente disso na universidade, onde se lida com conhecimentos mais complexos e, portanto, são menos passíveis de ser direcionados. E como isso acaba prejudicando os alunos e as ciências e as áreas do conhecimento de maneira geral. Bom,
a gente tem, né, vou obrigado pela pergunta, né, quando temos aí só uma via, né, de informação, a gente tem um grande problema, que a gente ouve desde pequeno, por exemplo. Né? Se você ler apenas um jornal, você não vai estar bem informado. Né? Se você ler 2 jornais, você não vai estar bem informado. Né? Se você ler 3 jornais, você não vai estar bem informado. Mas você vai estar muito mais informado do que a pessoa que leu um. Então, quando a gente olha para educação nesse sentido, né, não é desejável e nem funciona a educação porque vocês têm sempre a visão do mesmo. Então, imagina, quando a gente fala isso no nível infantil, a gente está falando da própria modelagem da verdade para a criança. Isso é um grande perigo. Então, pensando nas crianças, esse professor que é essa autoridade toda, ele vai simplesmente ser o dono, vai ser o rei, vai ser o profeta ali, né, ensinando tudo. Né? À toa que a gente vê, por exemplo, o marxismo quando ele está no Brasil. Né? No mundo universitário, a gente tem um universo aí que é extremamente, como eu posso dizer, qual é a palavra? É um mundo no qual as pessoas estão muito fechadas no seu próprio ego. Esse é o grande problema da universidade. Então nós temos aí os especialistas, professores, né? E se a gente olhar, por exemplo, para os nossos professores hoje, a maioria deles fez a graduação deles nos anos 70, né? Debaixo da ditadura. Então, nossos professores são professores que eles primeiro pararam no tempo. Então, eles ainda vivem num universo que não existe mais. Segundo momento, o conhecimento se expandiu de tal forma que é necessário existir, de algum modo, uma compreensão de que o conhecimento ele se transforma. Esse é o plano da universidade hoje. Né? Então, estava fazendo com um colega, né, de curso, falando, poxa, lá na graduação em filosofia, né, cara, você falava de uns autores que as pessoas não liam tanto, né? Então, por exemplo, Karl Popper. Então, pera lá, existem umas pessoas realmente importantes, seja no mundo das humanas, seja no mundo das exatas, seja no mundo das biológicas, que as pessoas elas ignoram. Então, pera lá, pegando o cara estudou nos anos 70. Nos anos 70, ele estudou o que o professor dele tinha estudado 20 anos antes, nos anos 50. Então, esse cara se tornou um especialista de uma maneira de pensar que era própria dos anos 50. E, no século XXI, ele ainda está reproduzindo aquele pensamento dos anos 50. Esse é o problema que a gente tem nas universidades hoje. Então, como no século XXI eu vou conseguir um diálogo, acho que só em alguns pontos bem específicos, né? Tenho professores que se atualizaram e dialogam com outros professores que estão presentes em congressos, seminários, etc. Estão lendo publicações em outras línguas, mantendo contato com os pesquisadores para se atualizar. Falar, olha, nessa área em questão, eu não posso continuar falando aquilo que eu sempre falei. Mas o problema disso é que a gente tem, por exemplo, os nossos universitários com péssima formação. Você se forma, chega no mercado de trabalho, e o que exigem, né, desse profissional no mercado de trabalho é ter um conhecimento de uma tecnologia, de uma técnica, de um saber que ele vai ter que aprender sozinho. Por quê? Porque a gente está pelo menos aí uns 20 anos atrasado na nossa formação. Então a gente está agora tendo abertura
para ideias novas dos anos 80, né, começo dos 90, mas ainda se torna muito difícil você discutir, por exemplo, trazer, né, um cientista atual, uma pesquisa atual, uma coisa, né, que acabou de ser publicada. Acho que, salvo, se eu não estou enganado, nas áreas médicas, as outras áreas elas têm grandes defasagens, né, nesse sentido. Então a gente fica bem atrás. Né? Então, se a gente olhar para os cursos mais teóricos, a gente tem um enorme problema. A economia é um absurdo, por exemplo. Né? Então, se a gente olhar, sei lá, para engenharia, olha, engenharia você tem coisas bem atuais, por exemplo. Mas acho que, no geral, assim, nossas formações elas ficam muito a desejar por conta de um próprio modelo no qual você não tem nenhum incentivo desse professor se tornar um pesquisador de ponta. E aí acaba acontecendo o que a gente já vê, por exemplo, que é, sei lá, a Universidade de São Paulo, por exemplo, ter caído várias posições no ranking mundial. Ué, por quê? Ué, porque os professores não estão pesquisando, não estão publicando, então o nome dessa universidade não está presente nos debates gerais. Então isso vai refletir profundamente a qualidade dos nossos formandos. A próxima pergunta é do João Cavalcante. Para a juventude, porque a juventude vai debater os temas nacionais. Com isso... Eu acho que ele está com um problema. O próximo da lista é o Fred Serrano. Fred, está conseguindo fazer a pergunta? Sim? Pode fazer a pergunta. Estão me escutando bem? Sim. Sim. Sobre o ensino universitário, né, em questão, como é que é possível haver uma mudança? Eu queria que ele falasse um pouco, que o Felipe falasse um pouco sobre do passo a passo, né? Como é que, se fosse possível hoje realizar essa transformação nessa linha que a gente está discutindo, onde é que a gente começaria? Quais seriam as primeiras mudanças que seriam necessárias serem feitas na estrutura como um todo? Né? Base, no meio, final. Falasse um pouco sobre isso. Eu agradeço. Bom, Fred, bem interessante sua pergunta, né, para pensar em soluções. Bom, na questão do ensino universitário, acho que o primeiro passo que a gente precisa tomar no Brasil diz respeito à maneira como contratamos os nossos professores. Então, a gente tem uma grande dificuldade de trazer especialistas para a universidade. A gente tem essa ideia do concurso público, todas as restrições para você contratar um professor hoje. O primeiro passo é mudar o regime de contratação de professores. Por quê? Porque se você tivesse um pouco mais de independência na contratação, você poderia fazer o que outras universidades fazem fora do país. Eles contratam, por exemplo, especialistas que não são acadêmicos, por exemplo. E esses especialistas, eles são bons professores, conseguem comunicar um conhecimento que eles possuem, apesar de eles não serem pesquisadores. Então você tem, dentro da universidade, um outro perfil de professor. Então, imagina, no Brasil, o professor tem que ser bom professor, tem que ser um bom pesquisador, tem que ser um cara que publica bastante, que participa de seminário, e não dá para ser todas essas coisas. Então, você podia ter um regime de contratação, por exemplo, no qual o professor se dedicasse apenas à pesquisa, ou um outro, né, que focasse um pouco mais na docência. E aí, um segundo passo que seria inevitável seria, por exemplo, mudar toda a maneira como o MEC avalia as universidades. Óbvio, se eu for falar no meu plano ideal é, obviamente, a abolição do MEC. Mas, pensando no que poderia ser feito, mudar o regime de contratação,
mudar a maneira como o MEC avalia as universidades, e isso já traria uma transformação de qualidade, melhoraria, né, a mobilidade dos professores. Então, quando eu falo de mudar o regime de contratação, eu estou falando também dessa mudança de funcionário público, né? Então, regime mais dinâmico, né? Então, sei lá, um caráter PJ, por exemplo, seria a maneira de contratar um professor, né, sei lá, para um semestre, temporariamente, é muito mais fácil, sem a necessidade, por exemplo, de um concurso, de uma prova. Então, teria uma mobilidade de professores entre as universidades. Então, imagina, eu passei num concurso, numa federal, e eu agora estou vinculado a ela pro resto da minha vida. Então, é horrível esse tipo de universidade que engessa os seus profissionais. Então, a mobilidade possibilitaria um intercâmbio maior de ideias, né? Isso, consequentemente, teria um ganho enorme para a universidade brasileira em geral, né? Acho que temos aí o que mudar um pouquinho, por exemplo, a gestão do MEC sobre as universidades. Existe um controle grande de currículos, então não há tanta liberdade assim na construção do currículo, então é necessário que exista um pouco mais de concorrência entre os cursos, né, para que os alunos possam escolher aquele curso que eles têm mais interesse. Então, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue ver isso na psicologia, por exemplo. Então, você pegar alguém que presta psicologia, né, na USP, alguém que vai prestar psicologia na Unesp, né, independente de qual Unesp, é diferente o enfoque, né, enfoque mais psicanálise, enfoque mais behaviorista. Você tem essa diferença, né, dos cursos, ela é importante para que o aluno possa cursar aquilo que ele tem maior interesse, né, que ele tenha, se ele saia melhor formado na área que ele deseja. Então, acho que diminuir um pouquinho o controle do MEC sobre os currículos e mudar a nossa maneira de contratar, inclusive com a possibilidade de demissão também, né? Então, para o professor universitário se tornar um cargo vitalício, né, no qual você não precisa fazer mais nada da sua vida, você vai continuar dando aquela aula ruim que você dá e que é péssima. Então, acho que isso se atraria, né, uns novos ventos de mudança para o ensino superior brasileiro. Pessoal, infelizmente, nosso horário para a pergunta já estourou. Obrigado pela presença de todos. Celeste, obrigado pela palestra e pelo responder as perguntas. Eu convido a todo mundo que não conseguiu ter a pergunta respondida, ir para o nosso grupo no Facebook, o Grupo Nacional, e fazer a pergunta lá, para a gente continuar esse debate. O interessante é que não termine aqui, que a gente possa, talvez até o Celeste possa ir lá e responder algumas perguntas. Então, obrigado a todos e boa noite. Posso deixar Claro. um agradecimento? Agradeço a todo mundo. Caso queiram conversar mais sobre o assunto também, pode entrar em contato. Meu site é philipeselete.com e meu e-mail philipeselete@gmail.com. Então, estou à disposição de vocês. Podem também adicionar nas redes sociais, que a gente, sempre que possível, é solícito aí para responder as questões de vocês. Obrigado, Juliana, pelo convite. Agradeço novamente ao EPL. Obrigado, boa noite.